Hoje é um dia feliz. Hoje é um dia estoteante. Com aqui, estoteante é osso. Estonteante. Estonteante. Aurélio Meu irmão Dicionário. camarada. Eu Tudo fui bem? surpreendido. Diga-me. Eu fui surpreendido hoje, que eu tava batendo um papo com Franklin. Franklin Jefferson. Franklin Jefferson. Grande Franklin Jefferson. E ele disse, Bruno, eu achei legal que teve um episódio que você e Ricardinho passaram uns 10 primeiros minutos falando besteira. Eita, porra, os 10 primeiros Franklin, minutos. quando a gente conversa sobre o foguete, ele fala sobre isso. Meu Deus do céu, é por isso que antes de mais nada, senhoras e senhores, roda a vinheta. Eu sou feliz. Feliz por ter conhecido um mundo maior do que eu imaginava. Feliz por ter conquistado meu lugar na vida de pessoas. Sou feliz por fazer parte de uma família linda, em poder ter prazer, realização e sucesso na carreira que escolhi. Eu sou feliz. Sou feliz porque fui preparada para isso. Porque se preocuparam com os meus sonhos, os meus desejos. Porque souberam perceber meus talentos, minhas aspirações e o potencial que tinha para a vida. Minha base foi formada por quem se preocupava comigo e não me tratava como número, para que eu fosse dona do meu futuro. CCPA. Somos donos do nosso futuro. Sejam muito bem-vindos, estamos de volta, esse é o Foguete Sem Ré Profissões, Foguete Sem Ré Profissões, um projeto belíssimo, um projeto... Vai, Fino do fino. fino do fino, top do top. Cheiroso. Rapaz, vi um negócio de Hudson, uma postagem de Hudson Mauá uma semana... Sim, uma que já semana teve que aqui no top foguete. é brega. inclusive. Top é brega? Dizer top é brega. Você acha? Você é tão top? Eu levemente concordo com ele. É, né? Porque existe. Vamos parar de falar tem top, tanta né? palavra mais legal. Senhoras e senhores, vamos lançar um movimento Não Falem Top. Apesar do que nós estamos fazendo aqui hoje top. é Top. lindo, é fino. Eu ia dizer fabuloso. Eu ia dizer fabuloso. Fabuloso. Um projeto incrível do CCPA, o colégio que eu tenho dentro do meu coração, que eu estudei a vida toda, me formei no CCPA, só estudei no CCPA a vida toda. Fora uma janelazinha que eu morei fora de Aracaju. Detalhe. Mas Aracaju, Não é um mero só detalhe. estudei no CCPA. E a gente lançou um projeto juntos, né? O Foguete Sem Ré junto com o CCPA, que é o Foguete Sem Ré Profissões. Um oferecimento do CCPA, que a gente, além de fazer uma grande, singela e sincera homenagem aos ex-alunos do colégio, nós estamos aqui para contar e registrar, né, Ricardinho, uma trajetória profissional dessa turma para inspirar você que acompanha o Foguete Sem Ré e também inspirar aquela garotada que tá ali na fasezinha de uma grande decisão da vida, né, e precisa de inspiração, de repertório, entender como é que funciona. Que cá entre nós é uma decisão muito importante para um jovem. Sim. Então, Que quanto traz mais um peso muito grande, Exato. ou seja, quanto mais conhecimento, entender como é que funcionam as coisas do mundo, é melhor, né? Apesar Sim. de que, senhoras e senhores, Uhum. eu acho que o convidado de hoje vai dar um tilt na cabeça de todo mundo, tá? Será? Me desculpem, mas eu tenho um grande conceito na minha vida que é: a vida não é uma tabelinha de Excel. Uhum. Por mais que a gente planeje, as grandes pessoas que conseguem transformar o mundo num lugar melhor são aquelas pessoas que entendem que a vida não é uma tabelinha de Excel e conseguem surfar, e conseguem se adaptar, e conseguem mudar, e conseguem mudar seu mindset, sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar o mundo, inclusive, independente do segmento que você trabalhe, do ramo de atuação que você quer trabalhar, do que você quiser fazer da sua vida, guarde essa palavra, soft skill. Boa. Concorda, Ricardinho Sá? Demais. Não abordamos esse tema ainda, Sim. mas o que é mais importante no mercado de trabalho hoje, independente do que você queira, são as soft skills. Inclusive é bacana a gente trazer um episódio para falar de soft skill, né? É um Acho que tem um conceito. pouco de psicologia, enfim. Você acredita que é um conceito que é muito difundido no meio do empreendedorismo, de empresas assim, da nova forma, mas não é um conceito ainda muito comum no meio comum
digamos assim, da sociedade. não é. A gente não ouve muita gente falando, Isso. né? Só que o que é o hard skill? É o que você aprende na escola, é o que você aprende na faculdade, né? Estamos diante de um professor, chega, tô meio arrepiado pra não falar besteira. Mas é o que você aprende de maneira geral, que é o conhecimento comum a todos. O que é soft skill? É você saber se relacionar. É você ter inteligência emocional. Saber se É você comunicar. saber se comunicar. É você saber se comportar diante de situações adversas, tá? Inteligência emocional. Inteligência emocional, eu falei rapidamente. Sim. E aí, meu amigo e minha amiga, você que acompanha o Grande Foguetão, no episódio de hoje, imagine só. Um fisioterapeuta, professor, que se formou em Direito, se tornou advogado, foi para uma área muito específica do Direito, e aí depois, durante muito tempo de vida, muito tempo de profissão, resolveu estudar nutrição, se formou nutricionista, e é um cara que está formado desde setembro ali de 2023, e não tem mais vaga até agosto de 2024. Estamos gravando esse episódio em maio de 2024, né, Ricardinho Sá? Tentando conseguir uma vaga. Eu já... Ele não entendeu Não, ainda, mas eu esse vou dar uma podcast brechinha, papai. Esse negócio eu vou numa agenda paralela. Certo. Vou chimar agora. Prestem atenção. Hoje é dia de caderninho e caneta. Boa. Certo? Um cara que é fisioterapeuta, é professor, mas dava aula, né, no curso de fisioterapia, até onde eu entendi. E aí, vou me formar em Direito, vou virar advogado. E o cara se forma em Direito, se torna advogado, começa a atuar num mercado muito específico ali do direito, da advocacia, tal, começa a obter sucesso, crescimento, e aí o cara, agora eu quero ser nutricionista, depois de um bom tempo, né? Agora eu quero ser nutricionista. E o cara estuda nutrição, se forma em nutrição, né? Presta atenção, fisioterapia, direito de nutrição. A gente vai perguntar qual foi a matéria que ele aproveitou, muito provavelmente só metodologia científica. Essa é clássica. Né? Muito provavelmente só metodologia científica. E o cara se formou em nutrição, se tornou nutricionista, também muito específico. E aí, o cara começou a atuar no mercado de trabalho em setembro do ano passado. Prestem atenção nisso. Em setembro do ano passado. E aí, menos de um ano depois, o cara só tem vaga 2 meses pra frente pra uma consulta. Realmente um exemplo a ser seguido. É uma máquina. Uma máquina. E aí, meu irmão, e ainda quando você entra no Instagram do cara, o cara uns anos atrás, todo gordinho, que não sei o que tá hoje, meu irmão, rasgado, gigante, travado com 0,2% de gordura no corpo. Você quer ver uma... Minha nossa senhora. Isso é a definição... Eu me apaixono por gente assim. Velho. Você quer ver? Isso é a definição, né? O nosso convidado, não falamos ainda o nome, né? Não, o tambor que tá aqui, ó. Ex-aluno do CCPA, inclusive. É um exemplo de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É, Total. com certeza. Um cara que Com vem de certeza. saúde não ter saúde não faz nenhum sentido. E sabe o que é o principal? Não tem MBA. Não tô dizendo que você não tem MBA, não. Mas não existe MBA. Não existe pós-graduação. Não existe pós-doc. Não existe nada que ensine, sabe o que, Ricardinho Sá? Até as manhas. É verdade. Não tem. Isso é E verdade. esse cara tem as manhas mesmo. Se ele quiser Só virar que- astronauta daqui a um ano, ele vai virar. E o cara vai pra NASA. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Eduardo Andrade. Seja muito bem-vindo, querido. Muitíssimo Estou curiosíssimo. Pois eu que estou muito feliz de estar aqui, né? Principalmente para falar um pouco, né? Eu que tenho uma dívida de gratidão muito grande com o CCPA, né? Porque é como você falou, você acabou de falar que sua vida foi o CCPA. Quando me perguntam onde foi que você estudou, eu digo no CCPA. E eu sou da época do CCPA Centro. Aquele CCPA. Isso, tem um tempinho, né? Aquele CCPA Centro que era ali, que depois se tornou Amadeus, não sei o que e tal, né? Aquele colégio lá. Sim. Então eu ainda lembro que tinha um CCPA em Jequime, que provavelmente você não lembra também. Tá? Não. Então era assim, 2 CCPAs que eram perto da Praça da Bandeira ali. E eu comecei a estudar no CCPA Centro, inauguraram o CCPA Sul, no meio daquele mangue, que ali não era um Sim. bairro. Olha que visão. É. Que visão além do alcance de Marcos Isso. Pinheiro. E eu já estava, e eu fui para lá ainda na 2ª série, ou seja, eu sou mesmo praticamente um fundador do CCPA, né? E fui até o resto da minha vida no Você CCPA. saiu o 3º ano que ano, Eduardo? Rapaz, eu não lembro mais, porque eu tenho 50 já, cara. Eu não lembro. Não lembro, se for falar o Ali ano, com 18, 17, né? não. Isso, 18 anos.
18 anos. Faz a conta aí, Cadinho. Você quer... Rapaz. Não, eu sou É bom. péssimo, mas a calculadora é Não, boa. você é incrível. Você é incrível. Ó, 50, 52 menos 18. 50. 50. 32 anos. 32. Há 32 32 anos atrás. Uhum. E É um tempinho bom. Na mesma Tempinho época, bom. na mesma época de Roberta, na mesma época de Luciana. Meu irmão estudou com Luciana. Roberta era uma turma depois da minha, Sim. né? Eu era muito 92. amigo de Marco Pinheiro. Marco Pinheiro foi meu professor de química, né? Aí foi o meu também. Aham. Dona Wanda me deu um monte de carão, porque eu gostava muito de bagunçar, jogando bola e tudo, mas assim, só lembranças maravilhosas e assim, muito aprendizado, principalmente em relação à questão de valores e tudo. A gente tinha Sim. momentos lá que Dona Wanda chamava o padre para fazer, para a gente se confessar e tudo, no tempo do catecismo também Sim. e tudo. Então a gente tinha assim. Eu digo que o CCPA foi fundamental na minha formação, sabe? Não só no sentido do que passou para a gente em relação aos professores excelentes, porque era o colégio de excelência daqui, você sabe disso. Você estudou lá e sabe muito bem disso. Além disso, ainda tinha uma preservação nesse sentido de valores, que era uma coisa absurda, sabe? A ponto, assim, de chamar os pais para conversar e tudo, fazer reunião para um aluno. Que era um absurdo, CCPA de gente. Vamos admitir que por onde eu passo tem verdade. gente do CCPA. É verdade. Né? As pessoas que eu conheço hoje ainda, que são do meu meio, são do CCPA. Então, assim, é uma gratidão imensa. É tanto que quando me chamaram para participar aqui, eu disse, não tenho dúvida. Eu abro a agenda onde tiver para atender o CCPA, porque a gratidão que eu tenho pelo CCPA não foi formada com pouco tempo, não. Foi desde a época dali do centro da cidade até o CCPA Sul, onde que massa, velho. sem dúvida Que nenhuma. massa. Foi um absurdo para Mas mim. deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de tudo isso que você é, quando você era moleque, que perguntavam o que é que você queria fazer quando você crescer, você dizia o quê? Rapaz, se eu disser, você não vai acreditar. Eu dizia que eu queria ser tratorista. Era, trator. Tratorista. É Sabe motorista... aquele- De trator. De Sério, trator. bicho? Era. Porque eu via um cara, a rua onde eu morava, ela tinha era de barro. E ali passava sempre uma tal de uma patrol. Sabe o que é patrol? Aquelas que limpa assim o chão e tudo e faz a ficar tudo liso. Aqueles trator que sai carregando areia assim. Certo, Rapaz, eu tinha a impressão que aquilo era a coisa mais poderosa que tinha no planeta, era aquele negócio. Eu dizia, meu irmão, olha o que esse negócio faz. E eu olhava assim, eu era moleque, eu ficava olhando na rua e dizia, homem, quando eu crescer eu quero ser isso aí. Que eu quero dirigir um negócio desse, um trator. Dirigi uma patrol. Dirigi um trator desse grande mesmo, lá em Areia Branca. Foi mesmo. Tá, na hora que eu vi lá, eu digo, rapaz, eu vou matar minha vontade agora. Nessa época eu não queria mais ser tratorista, não. Mas eu disse, eu vou dirigir, né? Inclusive até, né, na época que eu tava lá em Areia Branca com o pai de Ricardo lá. Sim. Que a gente fazia sim. todas as estradas lá e tal, fazia o negócio para a chegada do pessoal no São João. Sim, como é que você chegou em Areia Branca pra fazer a estrada? Rapaz, meu irmão era prefeito. Ah, certo. E eu fazia lá a função normalmente de organização. Ele pediu minha ajuda lá e eu sempre fui a vida certo. toda muito equilibrado no sentido de organização. Certo. Então ele dizia, Eduardo, vamos fazer a infraestrutura e tal, o pessoal chegar e tudo. E eu ficava sempre nessa parte mais operacional para que as coisas funcionassem. Então é como se diz, eu montei mesa de som para Ricardo, eu fiz a passarela, eu fiz as estradas de acesso, as entradas todas que tinham lá, tudo era eu que fazia. Isso eu tinha Bicho doido. 19 anos de idade. Isso foi com 19 anos? 19 anos de idade, eu fazia isso tudo. E você saiu do terceiro ano, já foi pra fisioterapia, não? Não, não. Na verdade, assim, eu primeiro arrisquei trabalhar, né? Certo. Assim, mas depois eu disse, homem, sabe do que mais eu vou fazer? Então, eu primeiro tentei um vestibular para Direito na Federal. E aí, eu fiz o vestibular de Direito, acabei não passando nesse vestibular. E aí, o vestibular antigamente não tinha meio de ano e tal, então era de um ano para o outro. E, por incrível que pareça, eu estava lendo uma revista e disse assim, qual é a profissão nesse momento que está fazendo sucesso? E apareceu lá a fisioterapia. Eu digo, será que esse negócio é bom? Eu digo, homem, vou fazer, juro por Deus. Eu ia me inscrever no vestibular um dia depois dessa revista que eu abri. E eu disse, eu vou fazer esse negócio agora. Me inscrevi no outro dia. Eu me inscrevi para fazer.
E fui fazer. Aí, resultado. Fiz, passei. E você já tinha passado um ano do terceiro ano, assim. Já tinha Certo. passado. Beleza. Aí fui fazer fisioterapia. Quando cheguei lá e tal, comecei a estudar fisioterapia e tal, e comecei a me interessar muito, principalmente pela anatomia, que até hoje eu ensino anatomia. Certo. Eu tive um professor que é o mais casca-grossa até hoje conhecido, que foi José Jeová, né, que é um cara fantástico, né, um cirurgião, né, abdominal, que o cara é um monstro na anatomia. E eu sofri horrores porque o cara cobrava, sabe? Era assim, no cadáver tinha que você saber tudo que estava ali, víscera, vaso e tal. E eu fui me encantando por aquilo, né? Hoje em dia eu disseco os cadáveres tudo, eu pego bisturi, abro, tiro os órgãos tudo e tal. Foi uma coisa que muito me interessou. E aí pronto, eu digo, rapaz, eu gosto é disso. Então quando chegou lá eu digo, eu gosto é disso aqui. É da área de saúde. E aí comecei a estudar fisioterapia, aí comecei a fazer alguns cursos e tal. E aí, quando eu me desesperei, eu estava envolvido completamente, fui monitor também, né? Fui monitor do professor Resmone Santa Rosa, que é neurocirurgião e tudo. Então eu comecei a me interessar nessa área. E quando eu me formei, eu resolvi, né, que eu gostava muito, sempre gostei muito da área esportiva. E aí eu disse, rapaz, eu queria trabalhar com atleta olímpico. Eu disse, eu quero trabalhar com atleta olímpico. Aqui em Aracaju, eu disse, eu quero trabalhar. Aí, resultado, comecei a pesquisar onde é que eu poderia chegar nisso aí. E aí eu descobri que na Universidade Federal de São Paulo tinha um centro de traumatologia do esporte que tinha acabado de abrir, que era o CET, que até hoje está lá. E tinha acabado de abrir há pouco tempo. E eles falavam muito sobre essa questão de convênio, a possibilidade de ter um convênio com atletas lá. Em São Paulo, alto nível, né? E aí eu fui fazer a prova. Quando cheguei lá para fazer a prova, passei. E aí entrei lá e o Centro de Traumatologia acabou fazendo um convênio e eu fui fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro durante 3 anos. Eu passei como fisioterapeuta, Jogos Sul-Americanos. Chegou aí para uma Olimpíada, Eduardo? Não cheguei aí para a Olimpíada, mas foi para Jogos Mas Sul-Americanos e tudo. Mas Não acompanhou cheguei a preparação. aí. Foi pro PAN. foi para Pan-Americano, para Sul-Americano, para tudo isso eu participei. Olha, só para você ter uma ideia, sabe aquela, não sei se vocês lembram de uma atleta chamada Mauri Maggi, Sim. que ganhou a medalha de ouro. Vara, de Pois salto não, com vara. ela pulou, ganhou, e de lá ainda, que já tinha muitos anos que eu tinha voltado de São Paulo para Aracaju, ela mandou uma camisa, eu tenho essa camisa até hoje, que ela mandou para mim me agradecendo ainda daquela época. maravilha. Um abraço, Edu, não sei o quê, meu físio, não sei o quê. Massa, Mas eu tenho essa camisa em velho. casa até Conhecimento, hoje, ainda. Puta merda. Trabalhei com levantamento, com atletas de levantamento de peso, judô, natação, tênis. Todos esses eu trabalhei, fui chamado para ficar na equipe, para ser monitor de outros fisioterapeutas que iriam ingressar na universidade. Só que aquela história, né? Eu amo essa terra que a gente vive aqui, e eu disse, não, eu tenho que voltar para Aracaju, porque Passou aqui... quanto tempo fora? 3 anos. 3 anos eu passei lá e tudo. Ah, sim, e fiz mestrado em Ciências da Reabilitação Neuromotora também. Fiz um mestrado lá, aproveitei o período na Unifesp. Ciências da Reabilitação Neuromotora, que é mais voltado para essa área de reabilitação vestibular, de equilíbrio humano. E assim, fiz também alguns trabalhos relacionados à frequência cardíaca também, porque eu gosto muito dessa área de atleta e tudo. E quando voltei para cá... Alto desempenho total. Alto desempenho total. E até hoje eu ainda vejo isso como sendo um filão da minha área hoje, porque eu consigo moldar. Por exemplo, hoje de manhã eu estava com um rapaz que chegou lá, meio gordinho e tal, mas que queria correr uma meia maratona. Eu preparei ele desde setembro, ele correu a meia e agora hoje, ele saiu hoje, eu vou até postar no meu Instagram, que ele tirou uma foto lá, eu vou repostar. Ele está indo para Florianópolis daqui a 8 dias correr 42 quilômetros, uma maratona completa, e está totalmente preparado para isso, entendeu? Então, assim, é uma coisa que me enche os olhos ver o resultado das pessoas. É como eu estava dizendo, a maioria de nós vivemos no vermelho. A verdade é essa. E a gente está com tudo aí, a gente tem tanta coisa no nosso corpo que a gente pode cuidar. E eu que comecei na anatomia, na fisiologia humana, na bioquímica humana, eu consigo praticamente visualizar cada elemento que você ingere natural, com ele fazendo todo o processo no seu corpo. Sabe como é? Como eu chego ali e tal para você. Vamos dizer que você tem uma deficiência em um determinado elemento. Vamos dizer que você diga bem assim, rapaz, eu estou esquecido.
tô com algum problema. Eu sei por onde chegar para você voltar a ter a memória boa. Se você disser, eu preciso de mais energia para desempenhar tal tarefa, eu sei como chegar lá. E pra um cara que tá sem conseguir dormir, Isso é fácil. prejudicando o sono pra Eu- correr. Eu vivo regulando o sono das pessoas. Isso é uma coisa muito natural para mim fazer. Tem duas coisas comigo que eu estou me espantando muito. Uhum. Eu nunca tive insônia na vida. Eu já, meu amigo, e podia cair um foguete em casa. Nunca. Podia ter o problema do tamanho de um estádio de futebol. Eu nunca tive insônia. Agora, de um ano pra cá, Uhum. tô tendo insônia direto. E coincidentemente, eu não sei se tem a ver, minha insônia, na maioria das vezes, é na noite pré-treino. Uhum. Vou treinar num dia de manhã cedo, saio 4 horas da manhã, 4h30. Tem insônia. Seu nível de ansiedade é alto? Você fica pensando no que vai fazer amanhã? Muito. Você já projeta a coisa lá na frente. Isso é uma das maiores Muito, causas, assim, elevação de insônia, cortisol, né? Talvez Elevação eu de acho que cortisol. a minha insônia é a ansiedade pelo treino. Eu acho Cortisol. que é. Eu tinha um problema, só por incrível que pareça. Eu também já corri vaquejada, uma época. E eu... Aham. Senhoras e senhores, estamos diante do grande Rodrigo Hilbert. Isso aqui é o inimigo da improdutividade, amigo. Inimigo. Aham. E eu tô sentindo que eu tô... Agora, esquecido eu tô sentindo. Olha, até hoje eu ainda tenho... Esquecendo o nome do povo. Eu arrebentei o joelho, e por isso não estou, mas eu velejo de kitesurf. Ah, cara. Velejo de kitesurf, fui surfista também. Eu xinguei sem E querer tudo. aqui. Então, assim, eu posso dizer que eu vivi a vida mesmo e nunca tive medo de fazer nada. Sabe como é? Eu digo, rapaz, é aquela coisa, o máximo que pode acontecer é dar errado. E se der errado, eu vou para outro caminho. Se der errado, eu volto. Temos um corte aí, viu, Gabi Lobo? Uhum. Fantástico. Tem que ser assim. Ô, Edu, me diga uma coisa. Hum. Aí você, beleza, você voando ali na fisioterapia, né? Sendo reconhecido, conquistando o que você queria, tal. Onde é que saiu de ser enveredar pra... E eu vou ser muito sincero, assim, a gente sabe que Aracaju é uma vila, né? Aham. A gente sabe que Aracaju é uma vila. Eu já sabia que você era, né? Já via na rua, não sei o que e tal. Aí não sei onde foi que eu vi, não sei se foi rolando no Instagram de alguém, sei lá, você fantasiado de advogado. Eu disse, oxi, meu, esse bicho não era fisioterapeuta. De onde é que veio esse Por esse incrível- cavalo de pau aí? Foi o seguinte, eu estava voltando de São Paulo, eu abri uma clínica lá em Lagarto, eu abri uma clínica lá, que até hoje está lá, mas acabou que eu tive que vender, porque um sócio meu faleceu, era quem tomava conta, porque eu tinha outros negócios aqui. Então eu cheguei lá e tal, montei a clínica em Lagarto, mas eu comecei a ver também uma possibilidade, meu irmão, que também é aluno do CCPA, né, Clodoaldo, ele começou ele é da Justiça do Trabalho e ele começou a entrar em algumas ações com acidente de trabalho e doença ocupacional. E toda a ação sempre tem os laudos, né, o perito trabalhando Certo. e o assistente técnico do lado da empresa para que haja uma possibilidade de haver essa possibilidade de combate ali entre as pessoas. E Clodoaldo disse assim, Eduardo, dá para você dar uma olhada nesse laudo aqui, ou então no paciente aqui, nesse cara que está chegando aqui, para ver se tem nexo de certo. causalidade entre o acidente de trabalho ou a doença com o trabalho que ele está desempenhando. E eu comecei a me interessar. E ele disse, rapaz, dá para produzir um laudo aí? Eu disse, comecei a me interessar. Aí só tinha normalmente médico aqui trabalhando como perito na Justiça do Trabalho, eu fui procurar saber se fisioterapeuta também podia entrar. Aí eu disse, pode. Eu digo, então vou me habilitar. Pronto. Aí entrei. Quando cheguei lá, comecei a fazer a perícia da Justiça do Trabalho. Comecei a fazer. E produzia cada laudo grande. Comecei em uma vara só. Daqui a pouco eu estava nas 12 varas do trabalho daqui. Comecei a ser chamado para instância. Comecei a ser chamado para um monte de lugar. E a coisa começou a abrir. O leque começou a abrir. E aí as empresas começaram a me contratar também. Para eu poder ir de encontro já a outras ações. Começaram a me contratar. Uhum. Né? E aí eu comecei a ver, eu digo, peraí. Só que é aquela história, você para e pensa, diz, pô, eu estudava o processo. Aí quando eu estudava o processo, eu dizia, rapaz, o lado de lá só tá juntando documento errado. Tá tudo escrito errado, as respostas estão erradas. Aí eu veio na minha cabeça. Eu disse, rapaz, eu tô trabalhando como perito. E se eu mesmo for advogado e fizer a parte,
Eu vou ganhar o processo todo em vez de ser perito. Eu vou ganhar todo o processo para mim, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo que o processo precisa. Você tinha quantos anos aí, bicho? Cara, a direito já foi um pouquinho mais tarde. Eu vou lhe dizer mais ou menos 2011, eu acho. Sim. 2011 não, 2010, eu acho. 2010. Foi isso mesmo. Não, foi antes ainda. Foi antes. Foi uns 2009, acredito. Aí eu disse, eu vou fazer. Aí eu já estudava na UNIT, ou melhor, já trabalhava como professor de anatomia da UNIT. E o que é que eu fazia? Tirava o jaleco, já subia no prédio. E já ia fazer, passei em direito lá, já vou começar a fazer. Como você disse, não aproveita nada de matéria, só metodologia científica, né? Só aproveitei metodologia científica e comecei a fazer direito. Me formei com 5 anos, graças a Deus passei na OAB de primeira. E comecei logo a minha pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, e minha família sempre teve escritório de advocacia. Eu já ingressei no escritório no núcleo de acidente de trabalho e doença ocupacional. E comecei a fazer meus próprios processos e tudo, comecei a fazer as coisas. O pessoal pedia para eu fazer perícia ainda, eu digo, não, doutor, não estou fazendo mais não. Agora eu cheguei, foi até engraçado, que quando eu cheguei lá, eu cheguei de terno e gravata e todo mundo ficou olhando para minha cara na justiça. Você não é perito? Eu digo, não, agora eu sou advogado. Agora eu tenho as minhas causas mesmo, eu mesmo vou fazer tudo. E aí comecei a enveredar nessa área e tudo do direito. Meu irmão é uma fera, né? Não é porque é meu irmão, mas ele realmente é um advogado fantástico. Eu tenho um irmão mais novo também, Kleber, que também é do CCPA, né? Que também é um advogado. Um faz empresário, o outro faz empregados. Né? E eu fiquei na área com meu irmão mais velho, na área, né, de empregados. E aí pronto, comecei a trabalhar, só que é aquela história, eu comecei a não me identificar muito com a coisa, e eu tenho uma coisa comigo também, eu sou... Juridiquês, né? E assim, eu tenho aquela coisa muito de abraçar demais e querer que as coisas funcionem, e quando eu comecei a olhar que, não é desmerecendo ninguém, mas eu notava que eu não conseguia ter o domínio pela coisa, eu me envolvia demais com meus clientes, eu queria muito dar resultado aos meus clientes, e muitas vezes via aquilo sendo frustrado, mesmo sabendo que a coisa estava certa. Então acontecia uma coisa ou outra, e eu comecei a notar que, eu digo, rapaz, eu não vou aguentar isso aqui não, sabe? Até clientes que ganhavam, né, ganhava ação, e a empresa simplesmente não pagava, ou então sumia no mapa, e eu ficava frustrado, como se aquela coisa dali tivesse afetado a mim. Principalmente quando eram pessoas que eram de baixa renda e tudo, não podiam mais trabalhar porque estavam doentes e tudo, então aquilo me fazia sofrer, e eu disse, rapaz, não dá para mim não. Eu quero uma coisa que eu possa ter um domínio maior sobre ela e que eu possa fazer realmente uma Isso coisa... a fisioterapia rolando. A fisioterapia Seus rolando. negócios de fisioterapia, você dava aula e tal. Principalmente a parte de dar aula, que Certo, que nunca até parou. hoje... Hoje eu só dou aula um dia na semana. Para o curso de medicina da UNIT, né? Eu dou aula de anatomia para o curso de medicina da UNIT, ainda dou para aula para o curso de fisioterapia, mas é um dia só na semana, por quê? Porque é amor mesmo, né? É aquela coisa de você se identificar. Então, eu ainda continuo lá, não pretendo sair, porque eu gosto. Só se um dia alguém disser, tá convidado, eu digo, beleza, vou lá. Mas, assim, graças a Deus, hoje eu tenho, se eu parar, hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais do que 5 mil alunos eu tive. Mais de 5 mil alunos. E hoje eu tenho 100 e tantos alunos por semestre e tudo, que vão se formar aí, os médicos, os fisioterapeutas, então é muito gratificante. Aí você abriu mão ali de direito e tal. Sua OAB tá valendo ainda? Que nada, mandei cancelar lá, mandei baixa. O negócio tá só pagando a OAB. Não, eu digo, não, eu digo só para ter o direito ao ingresso do forró dos advogados. Não pode, né? Eu digo, não, aí não dá certo, não. E aí, Edu, me diga uma coisa. Aí, beleza. E aí você deu stop ali no direito, e aí como é que foi essa virada aí? Pra nutrição? O que é que você fez depois, assim? Deu stop, puf, desliguei. No dia seguinte, você tava fazendo o quê? Bom, o stop é sabe aquela história de você dizer bem assim, eu só largo mão daqui, mas quando eu tiver com a mão aqui presa já no outro lugar para não tomar um escorregão e cair. Ou seja, a gente perfeito. Eu tava com a mão aqui no direito, eu digo, vou manter aqui. Mantém ainda como professor no direito, eu digo... Só que aí o que foi que aconteceu? A UNIT resolve abrir o curso de nutrição. E diz assim, a primeira turma quem vai dar aula é você.
que foi a turma de nutrição da Uniter, a primeira Você? turma. Sim, eu que dei a primeira aula lá do curso de nutrição da Sim. Universidade de Tiradentes, no curso de na área de anatomia humana. Só que eu tenho uma coisa comigo, tudo que eu vou dar aula, eu procuro descobrir quais são vamos dizer assim, as particularidades da profissão que eu estou entrando. Para quê? Para eu dizer bem assim, se eu for dar aula de anatomia para nutrição, eu vou pensar na nutrição. E vou falar de nutrição no curso. Mas se eu for para enfermagem, já é diferente. Se eu for para fisioterapia, já é diferente. Se for para medicina, já é diferente. Perfeito. É anatomia pura, corpo humano. Porém, eu procuro falar sobre patologias e tudo, doenças, casos e tal, quais são as complicações de determinadas coisas. Eu sempre procuro ser bem específico. Aí foi quando eu treinava, mas como você sabe, eu era meio gordinho. Eu era o tipo Mas você treinou a vida toda. Treinava, mas era aquela coisa meio perdida. Eu já peguei peso pra caramba e tudo, assim, de forma irresponsável, muitas vezes. E eu era o tipo assim, que estava na academia, pronto, eu comecei a treinar só pra você ter uma ideia. Você é mais novo do que eu, não vai nem lembrar, que tinha academia de Bocão. Lembro, Chiti? Lembro sim. Aham, Flex Gym. Pois é, só pra você ter uma ideia. Não existia nem bedeu quando eu comecei a treinar. Comecei a treinar em Bocão. E aí a gente treinava, o negócio era tão arcaico, rapaz, que a gente treinava sem camisa, velho, lá dentro. Old school. Old school, sem camisa. Era lá sem camisa, com o cinto preso aqui, só. Agora, parecia o quê? Um sabonete, né? Todo inchado aí. Os caras diziam, meu irmão, pra você ficar forte, você tem que comer batata doce com frango. Aí o que é que eu fazia? Meu amigo, eu comia a batata doce toda do estado e ainda comia um galeto inteiro numa sentada. Dizendo, meu irmão, se eu não ficar forte agora, não tem jeito não. E nada, né, meu amigo? Nada, 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 nada. E quando eu fui dar aula para nutrição também, nada de shape. Nada de shape. Aí foi quando eu comecei a dar aula e comecei a estudar. E aí eu disse, oh, rapaz, ele tem esse princípio ativo, isso aqui faz isso faz isso. Eu comecei, papai, eu digo, peraí. Fui na loja de produto natural e comecei a comprar as coisas. Vou testar em mim. Bruce Sim. Banner total, tá ligado, né, Ricardinho? Até hoje eu faço isso. Até remédio. Remédio não. Suplementos e compostos, né, fitoterápicos, que eu não mexo com alopático de jeito nenhum. O que é alopático? Alopático é medicação dessas que a gente encontra em farmácia, em drogaria. Ah, entendeu? ok. Que são drogas que a gente sabe que ela vai lhe ajustar em alguma coisa, mas ela vai lhe prejudicar em outra. Então foi uma das coisas que eu guardei para mim e que eu levo em consideração muito. Ou seja, só trazer coisas que sejam naturais e que só possam trazer benefícios. Logicamente que a gente sabe que a dosagem também pode gerar algum tipo de problema. Uhum. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido. Então o que é que eu fazia sempre? Até hoje eu faço isso. Se eu ver um suplemento novo, eu vou lá, não mudo minha rotina de vida, mas tomo o suplemento e espero o resultado. Se ele não me trouxer resultado que ele está prometendo, eu excluo da minha grade. Se ele me der resultado, eu continuo vendo, se ele continua me proporcionando mais, e aí eu vou prescrevendo aquilo, porque eu digo, isso aqui deu resultado. Inclusive até para dormir. De vez em quando eu não tenho problema com sono, mas eu tenho alguns agora, que depois eu posso até lhe mostrar quais são, né, que eu fiz uso para ver se funcionava. E dormi sentado, muitas vezes eu digo, eu nunca dormi sentado, passei a dormir sentado, eu digo, rapaz, o negócio funciona. Sabe como é? E aí eu prescrevo para meus pacientes, eu digo, rapaz, eu dormi sentado esse negócio. Teste lá. E funciona. Bruce Banner total, total. Aí eu fui fazendo. Meu amigo, daqui a pouco, quando eu comecei a observar a evolução da coisa, eu digo, rapaz, é por aqui. E aí comecei a me apaixonar pelo negócio. Comecei a me apaixonar. E aí quando eu chegava na academia, o rendimento era outro. E eu posso dizer a você que hoje eu faço exame de 6 em 6 meses para fazer todas as minhas dosagens, vitaminas, minerais e tudo, para fazer exatamente a complementação, para chegar no nível perfeito de cada coisa. E é o que eu faço hoje para meus pacientes. Mas naquela época, para mim, era como eu estava dizendo, eu achava que eu tinha um bom desempenho. Mas hoje, eu posso dizer a você... Mas você chegou a ficar rolição, portando aquele pote feio assim? Não. Inclusive, não vou chegar nunca, porque eu nunca usei esteroide. Só quem chega naquilo ali é o povo que toma suco. O chamado suco, né? Que o povo tá dizendo... Fake Neri! Fake Neri, exatamente. O cara que toma suco é que parte daquilo. Eu tô numa situação hoje
que dificilmente eu conseguirei ir mais adiante, porque só passaria disso se entrasse nessa, só que a gente sabe que não vale a pena, é um absurdo aquilo ali que se faz, você está basicamente tá abreviando sua vida, e inclusive os próprios fisiculturistas falam isso, que sabem que estão abreviando a vida, porque da hipertrofia cardíaca, tudo que você pode imaginar está ali envolvido. Então hoje eu tenho uma condição física melhor do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. 20 e poucos anos de idade. Eu tenho uma condição física completamente diferente em relação a tudo, a testosterona, a libido, a tudo. Minha vida hoje é muito mais completa do que eu era antes. Hoje eu consigo acordar de manhã no gás e terminar uma aula 8h30 da noite no mesmo gás, exatamente igual. É tanto que o pessoal chega para mim no consultório e faz: Eduardo, e o pré-treino? Eu digo: não tem pré-treino não. Não tem pré-treino? Eu digo: quer tomar café? Porque se você perguntar se é para comprar alguma coisa, não vai comprar nada. Porque eu quero você a 100 por hora o dia inteiro. Se você não tiver 100 por hora, a gente vai ajustar até chegar a 100. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Entendeu? Que onda, tá? Tudo na base do que pode fazer bem, que é esse o meu princípio, porque eu tenho uma cabeça para deitar no meu travesseiro. O que não está acontecendo, né? Ultimamente, hoje está se vendendo hormônio como se vende água. Hormônio como água. Antigamente era, pronto, voltando lá a tempo de Bocão e tudo. Era underground. Meu irmão, usar esteroide era a mesma coisa que cocaína. Underground. Hoje em dia, qualquer pessoa, inclusive com médico dizendo: vá lá e tome para aumentar sua massa muscular, você vai voar. Eu estou recebendo muito de bagaceira no meu consultório. Qual o ciclo que eu tenho que fazer para tal? Antes da gente chegar aí. Aí você começou a se apaixonar por nutrição, não sei o que, tal, começou seu processo Bruce Banner, começou a rodar em você, começou o resultado e tal. Aí qual foi o pontozinho de virada de você se formar em nutrição e você se tornar nutricionista, assim? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, o que me fez partir para a nutrição, eu vivia dizendo: rapaz, isso aqui é fantástico. Na sala de aula eu dizia: isso aqui é fantástico, rapaz, isso é maravilhoso. Empolgado, e os alunos diziam: rapaz, você é empolgado demais com esse negócio de nutrição. Aí, resultado, meu amigo, quando eu vi o povo indo embora na pandemia, por causa de mal pra caramba, certo. Reserva muscular lá embaixo, obesidade e tudo, ali eu dei o start. A palavra que a gente mais ouviu na pandemia foi comorbidade. Comorbidade. E assim, eu disse: é agora. E aí, deu a virada. E aí pronto, comecei, inclusive fui aluno, engraçado que eu ia para a sala de aula e os meus professores diziam: e aí, professor? Porque tinham sido meus alunos. Professor, aí eu dizia: não, me chame de Eduardo mesmo, porque você foi meu aluno, mas agora você é meu professor, entendeu? Então, assim, eu já cheguei também com muita experiência em relação ao que eu já fazia, mas também porque eu sabia, dava aula de fisiologia, de anatomia, de bioquímica também, eu entendo bastante de bioquímica, então as coisas ficavam, os processos para mim eram muito rápidos. Então já ficava ali ligado, antes mesmo de me formar, faltando 1 ano para eu me formar, eu comecei a fazer já pós-graduação em nutrição clínica, nutrição esportiva e exames laboratoriais também, já comecei a fazer colado. Então quando eu me formei em julho, em agosto eu já era especialista nas 3 pós-graduações. Então eu já cheguei assim... Isso ano passado foi? Ano passado, setembro. Aí foi, eu cheguei, eu já vinha fazendo trabalho no Instagram também, de conscientização e quando foi que você virou essa chavinha, a sua chavinha do seu corpo, assim? Rapaz... Teve algum ponto de virada que você decidiu? Sim. Porque, turma, sigam Eduardo no Instagram, né? Porque tem uns vídeos, umas fotos incríveis, assim, de antes e depois. Infelizmente, eu tive que passar por um processo cirúrgico, né? Eu fiz a bariátrica em 2021. Sim. Fiz a bariátrica em 2021. 2021 ou 2020? Eu lembro 2021. de você, no antes. É. Você é outra pessoa hoje. Hoje você é outra 2020 pessoa. foi. O Francisco nasceu em 2019. Tá. Teve um aniversário de 1 ano do Francisco. 1 semana depois eu fiz a cirurgia. Sim. Inclusive, assim, né? Eu tenho vários lá que passaram pelo mesmo procedimento. Eu tô agora com Sheila Raquel, né? Sim. Com Sheila que fez também. E tá pegando, rapaz, a gente tá conseguindo fazer um negócio fantástico lá, entendeu?
e dando bastante resultado, né? E assim, mas voltando ao nosso tema, né? A minha virada de chave foi porque eu estava sentindo que eu estava vivendo minha vida assim, na verdade, estava sobrevivendo. Eu acordava de manhã, eu tenho uma filha que tem paralisia cerebral e tudo que foi chocante para mim foi um erro médico que causou. E ela tem epilepsia refratária, tem convulsão todos os dias, entendeu? E assim, eu absorvi tudo. E aí, meu casamento não estava bom também, e tudo, não tem problema em falar sobre isso, eu já sou separado hoje, mas não boto culpa em ninguém, porque eu tava uma pilha também, sabe? Eu acho que foi um monte de coisa, E aí o corpo fala. rapaz, eu tava destruído. Você sabe o que é aquela pessoa que acorda de manhã acabado, pensando assim, com fé em Deus, vai chegar a noite para eu poder dormir. Só o que eu pensava, eu acordava de manhã dizendo assim, é bom que chegue a noite para eu poder dormir. Eu só pedia uma coisa, acabe o dia, acabe o dia. E aí, de uma hora para outra, eu parei assim, eu vi a coisa desandar de um jeito que eu disse assim, rapaz, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Quando eu fui olhar meu colesterol, estava em 300 total. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha, rapaz, hoje eu tô com 50, eu tinha uns 40 e poucos anos, 40 por aí. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que virar. E aí eu fui virando, né, e tudo, mas não conseguia, mas até aí eu não tinha shape, não tinha nada, mas fui virando. Só quando eu assumi mesmo o curso de nutrição e tudo foi experimentando, foi que a coisa foi melhorando. E eu acho que uma coisa puxou a outra. Foi um estado de fundo de poço, total, eu cheguei no fundo do poço, em todos os sentidos, e eu disse, ou eu viro a coisa, ou eu não sei onde isso vai acabar. Eu digo, minha saúde já está abalada. Um cardiologista disse, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Você vai ter que tomar estatina. A estatina me deu todos os efeitos colaterais que você pode imaginar possíveis. E eu disse, eu vou ter que me virar agora. O colesterol vai ter que diminuir de outra forma. Uhum. Vai ter que ser na base da paulada. E aí comecei. Ô, Eduardo, você falou da estatina. A estatina é o que exatamente? É uma medicação que você tem que normalmente ela vai trabalhar fazendo o quê? Melhorando seu perfil lipídico. Certo. Então ela vai fazer com que você Tem a tenha uma ver com diminuição gordura, né? Ah, tá. o colesterol, né? Ela faz com que haja uma diminuição do colesterol e ela normalmente é utilizada para aquelas pessoas que podem apresentar risco cardiovascular. Uhum. Então, como prevenção também, então quando a pessoa chega num determinado nível, já é sugerido que a pessoa use, porque a tendência com a chegada da idade e tudo é que haja uma piora desse quadro, entendeu? Porque a pessoa se torna teoricamente mais sedentário, Uhum. a pessoa se torna normalmente uma pessoa com hábitos mais caseiros e tudo. É tanto que o pessoal diz assim, casou, engorda, né? Então, as tribulações da vida acabam gerando essa maior possibilidade de você ter uma doença cardiovascular. Então, normalmente se faz o uso da estatina para impedir uma coisa pior. Só que é aquela história, como eu estou dizendo, como eu digo sempre, eu digo, você toma uma medicação, ela melhora uma coisa, piora a outra. A estatina me deu cãibras, dor, fadiga, confusão mental, até a parte assim de perda de memória eu tive e tudo. Então eu disse, rapaz, isso aqui eu não posso viver com isso não. Eu sou super dinâmico na aula, o pensamento muito... O aluno fazia, professor, eu tenho uma dúvida, eu virava para ele. Quando eu virava para cá, não sabia mais nada, estava escrito no quadro. Eu digo, vixe Maria, eu digo, tô o pó, tô destruído. Aí, resultado, eu digo, agora eu tenho que virar a minha vida de qualquer jeito. E foi isso que eu fiz. Eu simplesmente comecei a treinar e tal, mais forte, comecei a segurar mais a alimentação, comecei a procurar coisas que pudessem realmente me auxiliar. No começo meio doido, comprando multivitamínico. Chegava, tinha um centro em promoção, me deu o centro. Vou tomar porque vai de A a Z aqui de vitamina, não é possível que esse negócio me faça mal. Porque a gente sabe que hoje não tem resultado nenhum, né? A verdade é essa. Ele até não vai lhe fazer mal, mas também não vai fazer o bem que você precisa. Então foi uma virada de chave, assim, porque realmente eu posso dizer a você que eu cheguei no fundo do poço e eu comecei a me lamentar. Comecei a sentir pena de mim mesmo. Outra coisa também.
As pessoas tinham tendência também a bater nas minhas costas porque eu tinha uma filha deficiente e tudo, e assim e tal. E eu comecei a dizer, peraí, meu irmão, não é assim não. Eu sou uma pessoa como qualquer outra e minha filha hoje me faz um bem danado, eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor por causa dela. E aí, é aquela história, eu digo, eu tenho que escolher. Eu vou escolher sofrer ou vou escolher viver feliz para dar o melhor? E principalmente, eu vou me dar o melhor? A gente só consegue fazer o outro feliz se a gente estiver feliz, né? Exatamente. E eu só pensava na felicidade do outro. Era só o que eu fazia. Cheguei a um ponto, só para você ter uma ideia, eu cheguei a um ponto de não comprar uma bermuda, um sapato, uma roupa, porque eu dizia bem assim, eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar dinheiro, eu tenho que fazer não sei o quê. É aquela coisa, eu tinha que estar. Acabou de chegar um paciente meu aí. Que também é de CCPA, né? Também, Brunão. Aí o que é que acontece? Eu disse, eu tenho que me segurar, eu tenho que arranjar uma forma de tentar reverter. E começar a me amar realmente, porque eu cheguei a uma fase que eu não me amava, não. Eu olhava assim e dizia, meu irmão, eu achava, pronto, não tinha coragem de fazer nada. Se falasse em empreender, eu digo, Deus me livre. Não, isso aqui que eu já tenho, não vou de jeito nenhum sair disso aqui. Sabe como é? A segurança, que não tem segurança nenhuma, mas eu tinha essa mania na minha vida. Estabilidade, né? Não existe estabilidade. Estabilidade zero, mas era aquela história. Eu queria estar ali naquela zona de conforto e amor próprio zero. E aí você deu um cavalo de pau. Bum. Total, total. Aí veio... junto com tudo isso, ainda estava meio... Aí veio... Porque veio tudo de uma vez. A vida é assim, né, meu irmão? Veio separação, minha filha deu uma piorada e tudo. E aí juntou tudo e eu disse, agora ou vira ou eu me acabo. E aí foi quando eu mudei os hábitos, né? Eu ia botar barba, eu disse, rapaz, não vou botar não. Negócio de barba, não, minha barba é falha, vai ficar feio. Eu tinha vontade de botar uma tatuagem, mas digo, e depois vou ficar olhando para essa tatuagem, vou dizer assim, vou enjoar, e depois a tatuagem vai ficar lá, e não sei o quê. Hoje eu botei tatuagem já, eu sou tatuado aqui. Então eu botei logo uma num braço, outra no outro, e tal. Ou seja, foi uma virada. E eu posso dizer assim, que essa virada foi um período muito curto. Então eu saí assim. Então, isso aí eu acompanhei, pô. Eu me Que separei, loucura me separei, vou deixar a barba crescer, vou botar um shape, já fui no mesmo mês, botei uma tatuagem no braço e digo, pronto, eu acho que minha mãe parou assim e disse assim, rapaz, o cara endoidou. O cara endoidou. Mas foi exatamente o contrário, foi o momento que eu parei assim e disse assim, agora minha vida realmente, quem está aqui é Eduardo Andrade. Agora eu estou aqui, nessa vida para viver. E graças a Deus, com a nutrição, me encontrei na profissão. Então, assim, eu passei a olhar para mim de uma forma muito mais carinhosa, sabe? Em todos os sentidos. Eu acho que foi basicamente assim, né? Cara, Ricardinho, veja que episódio massa, né, velho? Porque... essa é a grande e velha máxima que a gente fala pra caramba aqui, que é tudo vida, meu amigo. Sabe o que é que eu ia dizer agora? Quer dizer, quer botar o shape, se separe, mas eu acho que não era isso, não. Não, porque eu botei o shape casado, papai. Posso melhorar e vou melhorar agora, viu? Vou melhorar agora. Vai. Eu vou me tornar paciente. Tudo bem, já vi. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Cara, mas a grande reflexão é por quê? E para você que está nos acompanhando, no final das contas, é tudo vida. E que história bacana, que é uma história também, me desculpe se eu estiver sendo invasivo, me permita, mas é uma história muito linkada a se permitir, né? A gente falou sobre o lance do planejamento, tabelinha de Excel, mas no final das contas é sobre se permitir, né? Entender a dança da vida, né? Entender que a instabilidade da vida, entender os desafios da vida, entender que nós precisamos ser adaptáveis, né? Saber se adaptar a isso tudo, que não existe uma máxima, né?
que não existe uma máxima, por exemplo. E aí a gente vê nossos amigos aí, um moleque ali, 16, 17, 18 anos, como o Ricardinho falou no começo do episódio, naquela pressão de tomar uma decisão tão difícil, né? Pressão de todos os lados e muitas vezes uma pressão interna tão grande para tomar uma decisão, que profissão escolher com 17 anos, É verdade. né? Que caminho profissional eu vou seguir com 17 anos? Calma, você pode escolher, mas depois você pode mudar. Exato. Ou você pode continuar, ou você pode ser várias coisas ao longo da vida e se tornar um profissional de várias áreas ao longo da vida. E veja que riqueza de conteúdo que a gente está trazendo aqui no quadro Foguete Sem Reprofissões. Que ao mesmo tempo que já trouxemos pessoas que escolheram um caminho e seguiram esse caminho até hoje, 30 anos de profissão, 40, 35, 25 anos de profissão. E uma história brilhante como essa de uma pessoa que é um camaleão, né? Me desculpe dizer, Eduardo, mas estamos batendo papo pela primeira vez, a gente já se via difícil. Meu amigo, eu vejo você ser um camaleão. Eu tô arrepiado, não é brincadeira, não. Você é um camaleão, você se adapta, né? Ao calor, ao frio, à chuva, ao vento, ao trovão. Né? Isso que é bacana, isso é soft skill. Gostou da referência? Porra, meu, até onde ele vai? Uma atrás da outra. Que bacana, que riqueza, meu amigo. Obrigado, viu? Ô, meu amigo, eu que agradeço. Obrigado demais. Que inspiração do cacete. Meu Deus do céu. E eu ainda lhe digo mais. Eu digo que um dos grandes poréns mesmo hoje, que eu acredito que limita muito as pessoas, é a ansiedade, tá? E a incerteza do que vem lá na frente. Porque a ansiedade, você basicamente começa a pensar que lá na frente vai dar errado. Ah, ali vai dar errado. Se eu for ali, sabe aquele... Eu acho que o grande, vamos dizer assim, o grande freio, o congelamento que acontece maior é o e se? E se der errado? E se, eu digo bem assim... Geralmente é no errado, né? É. E se der certo? Exatamente. Aí é onde... Aí que tá a questão. E eu fiz muito isso. Eu parei... Nossa Senhora, eu ainda me lembro quando eu fui fazer o meu mestrado, que só tinha 2 vagas para quase 300 pessoas lá em São Paulo. E quando eu tive aqui, com minha família, tinha acabado de fazer já aquele período que eu passei no Comitê Olímpico Brasileiro e tudo, como fisioterapeuta, minha mãe disse, fica aqui, eu estava numa mesa, no Trevo, e minha mãe disse, tá vendo que São Paulo não vai, você não vai passar, porque são 300 e você é sergipano. Você é de Aracaju, Sergipe, meu Deus. Você não vai passar e tudo e tal, já aproveita, fica aqui para não perder tempo e tal. E eu disse, eu vou tentar. E passei em primeiro lugar lá. E fiquei em São Paulo. Então, assim, se eu tivesse ouvido, eu dizia assim, realmente, não. Pra que eu vou lá? Eu não vou passar, não. Então, assim, a parte de você estar sugestionado também, isso é fundamental, você abrir sua cabeça para você dizer assim, eu vou. E como eu disse aqui uma vez, se der errado é só dar um passo para trás e depois você vai dar um passo para frente. Ajusta a rota e vai-se embora, rapaz. Agora, eu não costumo dizer assim, eu costumo dizer assim, eu vou lá ver, porque pode ser que todo mundo esteja olhando e dizer, olha, por que você quer ir lá? De repente lá não tem nada. Eu digo, e se tiver tudo lá também? Então eu vou. Se você não quiser ir, fique. Agora eu vou. Se não tiver, eu volto. Agora que eu vou, eu vou. Então, assim, eu acho que esse foi exatamente o que eu trilhei na minha vida, por isso que... E assim, muitas vezes você é chamado de doido. Viu? Rapaz, não é possível, eu ainda me lembro. Eu estava lá, por exemplo, na fisioterapia, e quando eu disse que ia fazer direito, meus colegas diziam, rapaz, você já fez mestrado, já fez não sei o quê, tem uma clínica, não sei o quê. Vai fazer direito. Rapaz, você não tem juiz no lugar, não. E eu disse, eu vou de qualquer jeito. E fui. E quando fui fazendo nutrição, a mesma ladainha, igual. Rapaz, é tanto que eu fiz um tempo calado, nutrição. Calado. Que eu digo, eu não quero ouvir a opinião de ninguém. Pronto, vou fazer. E pronto, acabou. Vou fazer calado. Por quê? Porque é difícil, viu? Eduardo, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio.
Eu queria até fazer uma parte aqui, né? Que assim, a gente estava falando sobre transformação, né? E assim, até teve um colega meu lá do CCPA, né? O Bruno Campelo, né? Que assim, foi também uma transformação física absurda que ele fez, né? Ele saiu de uma condição assim, que ele era considerado o gordinho, e ele com a vontade mesmo dele própria, sem nenhum método que seja, a não ser coisas naturais, o cara chegou num shape fantástico. Isso aí é assim, sabe? Porque Que massa. é por isso que eu digo sempre, nós somos, eu, você, ele, outras pessoas, nós somos exemplos para uma geração que está vindo muitas vezes doente, sabe? Com maus hábitos e tudo. É como se diz, os cinquentões de hoje são os trintões, né, de 1900 antigamente. Não é verdade? É. Então, é isso, né? Dando os exemplos. Só pra gente fechar. O que é que você deixou, o que você deixou de ser quando você cresceu? Olhando pro Eduardo lá atrás, da época do CCPA, da escola, o que é que você deixou de ser daquela época? Que você se lembra assim? Rapaz, o que eu deixei de ser? Rapaz, eu acho que irresponsável também, porque hoje eu sou um homem bem mais responsável, sabe? Se for nesse sentido, né? No sentido Assim, que você quiser, meu amigo. Eu acho que vamos dizer, naquela época eu não era tão organizado e tudo, meu pensamento voava mais do que hoje, apesar de hoje ainda voar muito, né? Assim, como você já deu para notar, mas assim, eu era meio que desorganizado nos pensamentos, não sabia direito o que fazer. Sim. Então eu acho que a maturidade me trouxe muito essa questão da organização, da visão, do foco, né? De colocar um ponto numa direção e não fazer uma curva. Então, assim, também a questão da ansiedade também, eu acho que a fé, que a minha fé hoje é absurda. Eu posso estar passando, pode estar caindo canivete lá fora, eu digo, tá tudo certo. Sabe como é? O pau quebrando... Maturidade, hein? E eu dizendo assim, não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. E as pessoas olham pra mim e dizem, não acredito não. Tá acontecendo isso tudo e você tá assim? Eu digo, sim. Sabe como é? Então, assim, eu acho que eu criei na minha vida Hoje eu tenho uma visão bem diferente de que a vida é maravilhosa e que tá tudo certo. É só eu dar os passos certos que eu vou chegar no meu objetivo sem medo nenhum de errar. Então, eu acho que isso foi minha melhor escolha, meu maior ganho que veio com a maturidade, foi a fé. E eu atribuo muito isso também à questão da minha filha, né? Que, assim, foi a luz maior que veio na minha vida e que me deu fé e que acreditar em muita coisa, e principalmente em Deus, veio dela. E aí eu não me preocupo mais com nada nessa vida, mais nada. Sou totalmente tranquilo. Meu amigo, como diria o meu pai, uma satisfação inenarrável. Para mim também. Fantástico. A gente nunca teve a oportunidade de ter uma conversa demais, assim. Bicho. E você é fantástico. Achei incrível. Cardinho Sá, meu irmão, que presente nessa sexta-feira. Está sendo gravado numa sexta-feira tarde. Que presente incrível, velho. Episodião? Episodiaço, shape de episódio, meu amigo. Shape de episódio. E natural. Shape natural. É o mais importante, Nada né? de fake Nary. Não. Turma, esse é o Foguete Sem Reprofissões, um oferecimento do CCPA, minha escola, a escola do Eduardo. Estudamos lá a vida toda. Estamos aqui contando a trajetória profissional desse cara incrível. Que bacana. Sigam esse cara no Instagram. Vejam os vídeos desse cara treinando. Eu duvido que você não queira levantar seu bumbum da cadeira, levantar da cama, levantar do sofá e ir pra rua treinar. Valeu, turma. É isso. Valeu, Ricardinho Sá. Love you. Beijo, tchau. Valeu, fui.